E se você e seus amigos ficassem ilhados no meio do mar enquanto são caçados por uma orca, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar a Mary tentando sobreviver a uma baleia assassina. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar a orca devoradora de humanos em Killer Whale. Depois de tantos anos presa, essa baleia assassina vai fazer os humanos sentirem na pele tudo que ela passou. Começamos com um comercial falando que as orcas são as principais predadoras do oceano, chegando a pesar até 5 toneladas e medir até 9 metros de comprimento. Sem contar que esse animal é social e extremamente inteligente, a ponto de conseguir se adaptar aos mais diversos problemas e ainda caçar praticamente toda a vida marítima. E essa propaganda é do World of Orca, que é um parque cuja principal atração é a orca Seto, que há 20 anos é a estrela do lugar, onde ela vive sem estresse e interagindo com os humanos. Além disso, o locutor deixa claro que o dinheiro do ingresso apoia não só a conservação das orcas, como também a da Seto. Depois do comercial, conhecemos a Dana e a Chelsea. E a Dana comenta que a Chelsea tem trabalhado em um período noturno durante toda a semana. Então a mulher responde que após perder a cria, a Seto nunca mais foi a mesma. Ouvindo isso, a Dana lembra que o filhote chamado Poseidon foi dado como morto, mas a Chelsea não coloca muita fé nessa história e relata que a Seto fica esperando a volta do bebê dela desde então. Na sequência, a Chelsea vai até a água para chamar a orca, e como o animal não responde, a treinadora entra no tanque para verificar se está tudo certo, só que a Seto começa a rodear ela. É claro que os movimentos vão deixando a Chelsea em choque, e quando a coitada menos espera, a Seto ataca ela brutalmente sem qualquer piedade. Enquanto isso, a Mary segue trabalhando na sorveteria, e mesmo que o estabelecimento esteja fechado, o Chad consegue entrar para dar um susto na garota, já que a Mary tem o péssimo hábito de deixar a porta dos fundos aberta, o que é bem perigoso. Aí como o Chad tá com o chapéu de formatura, a Mary pergunta como foi a cerimônia, e ele comenta que a Trish compareceu e bebeu pra caramba durante a comemoração. Então a Mary pergunta se a amiga dela não ficou brava por ela ter faltado devido ao trabalho noturno, e o Chad revela que mentiu que a loira não pôde ir por estar praticando o violoncelo. Nisso vemos que um carro estaciona na frente da sorveteria, e um sujeito se prepara para agir. Já os dois pombinhos ficam encantados um pelo outro, ainda mais pelo fato do Chad ter comprado um presente de formatura para Mary, e como ela vai se formar em uma semana, o rapaz comprou um colar cujo pingente é o violoncelo, e antes que eles continuem flertando, o criminoso surge surpreendendo os dois. Aí o que resta para ambos é apenas cooperar com o bandido, que primeiro exige a grana, e quando o Chad tenta se aproveitar da distração dele, a Mary impede o rapaz de agir, e o canalha volta a render a jovem. A questão é que essa ordem não é acatada, porque quando o criminoso volta a exigir o dinheiro e o colar da Mary, o Chad parte pra cima dele, e infelizmente acaba sendo superado pelo cara. Isso faz com que o coitado leve várias coronhadas, e quando a Mary tenta ajudar, a arma acaba disparando perto do ouvido dela, o que claramente atordoou a moça. Enquanto isso, o Chad enfrenta o criminoso, e consegue disparar bem no ombro do idiota, que é obrigado a fugir o quanto antes. E nesse meio tempo, o homem deixou o colar da Mary cair no chão. Tendo recuperado o presente, o Chad devolve o colar pra Mary, mas o cara nem percebe que o bandido volta para finalizar ele com um atropelamento brutal. Um ano se passa, e a Mary tá se arrumando pro trabalho, e agora, a garota precisa usar um aparelho auditivo, por conta do dano colateral daquele dia. Em seguida, a Mary recebe uma mensagem, e ao abrir a porta, a loira nota que a Trish veio visitá-la depois de um ano sem se verem. Aí a morena reclama do fato dela nunca atender as ligações, então a Mary justifica que tem estado bem ocupada nos últimos tempos, sem contar que no momento, ela precisa ir trabalhar, e por conta disso, ela não pode ficar muito de papo furado. Porém, a Trish sugere que a Mary diga que não vai hoje por estar doente. Afinal de contas, a Trish preparou uma viagem completamente paga para as duas, e por mais que a Mary pareça estar insegura de ir, a amiga dela nem liga, e decide começar a arrumar a mala da loira. Dessa forma, quando a Trish abre a gaveta, a Mary vê as fotos, uma caixa, e começa a se lembrar dos momentos que viveu com o Chad no passado. E quando a Trish nota que a Mary tá abalada, ela incentiva a amiga a seguir em frente. Afinal de contas, elas duas sempre foram lutadoras. Só que a Mary sabe que essa é uma frase motivacional que a Trish postou nos reels dela recentemente. Daí a Trish nota que o violoncelo da Mary tá empoeirado e danificado. E quando a moça comenta que não tem praticado mais o instrumento, a morena pega uma das partes dele e dá a ideia de consertarem ele. Com isso, a Mary definitivamente aceita a viagem. E um tempo depois, vemos as duas na Tailândia, onde elas refazem o mesmo brinde que faziam há anos atrás. Logo as amigas até tiram umas fotos juntas. O problema é que a Mary impede a Trish de postar, afinal isso acabaria revelando que ela não tá doente e poderia resultar na demissão dela. Dessa forma, a Trish decide não publicar, mas lembra que seria ótimo se a Mary fosse mandada embora, além de comentar que as redes sociais são uma mina de ouro. Após essa conversa, ambas entram na piscina, e a Mary questiona o motivo da Trish estar gastando tanto dinheiro com ela, e a morena mostra que não se importa de gastar se for pelo bem da amiga. Ok galera, ser treinador de orca em cativeiro
cativeiro é brincar com a morte todo dia. O Chili Kun, que era a orca mais famosa do SeaWorld, finalizou 3 pessoas durante o tempo em que ficou preso. E o mais bizarro é que na natureza, as orcas têm 0 ataques fatais registrados contra humanos. O problema não é o animal, é o que o cativeiro faz com a cabeça dele. Imagina você ficar preso no banheiro por décadas. Então, o tanque é a mesma coisa para uma orca. Elas ficam longe da família, isoladas e sem nenhum estímulo. Isso quebra qualquer animal selvagem. E sim, você que prende um passarinho em gaiola ou um cachorro na corrente, tá fazendo exatamente a mesma coisa. E bom, a Chelsea entra no tanque sem saber onde a Seto estava. Essa é a regra número 1 de trabalhar com predadores. Nunca perder o animal de vista. A equipe já sabia que a Seto estava estranha há semanas. O bicho perdeu o filhote, tá em luto e a treinadora simplesmente pula na água sem confirmação de onde o animal está. Essa aí tem 0 instinto de sobrevivência, né? E o pior é que existem protocolos para isso. Depois que uma treinadora morreu em 2010, o SeaWorld foi proibido de colocar funcionários na água com as orcas. E detalhes, foi proibido por decisão judicial. E vamos combinar que essa regra existe desde 2010. Então esse parque aqui deveria seguir a mesma ideia, pois geralmente medidas de segurança são algo inteligente de se copiar e adaptar para a realidade. E é impossível achar seguro entrar num tanque com um dos mais temidos predadores do oceano sem nem saber onde ele está. A Chelsea deveria ter feito o básico, ter a confirmação visual do animal antes de entrar, nunca trabalhar sozinha com um predador de grande porte e principalmente reconhecer os sinais de estresse. A orca em luto apresenta comportamentos diferentes. Ela fica parada na superfície por longos períodos, bate a cabeça na parede do tanque, range os dentes no concreto até expor os nervos. E se a Seto estava estranha há semanas, esses sinais estavam lá. A Chelsea só ignorou todos. Agora falando do parque, esse lugar claramente não dá a mínima pro bem-estar do animal. As orcas em cativeiro desenvolvem comportamentos que não existem na natureza. Elas nadam em círculos repetitivos, regurgitam comida e mordem as paredes até destruir os dentes. Isso é um estresse crônico. O corpo delas fica cheio de hormônios de estresse. Elas desenvolvem úlceras gástricas e morrem bem mais cedo do que na natureza. Depois da perda de um filhote, o mínimo seria afastar a orca de apresentações e contatos com os treinadores, e ter monitoramento constante, enriquecimento ambiental, e se o parque tivesse um pingo de decência, iria considerar transferir o animal para um santuário marinho. E já existem projetos assim, com áreas cercadas do oceano, onde as orcas aposentadas de cativeiro podem viver em condições mais próximas do natural. Nesses lugares tem 100 vezes mais espaço, água do mar de verdade e contato com a vida marinha real. Mas é claro que parques assim não fazem isso. Uma orca é dinheiro, afinal, mesmo triste, a coitada ainda faz o show, até ela finalizar alguém. E como nós vimos, a Seto perdeu o filhote, Poseidon, e nunca mais foi a mesma. Isso não é um exagero. Em 2018, uma orca chamada Talequa carregou o filhote morto por 17 dias, por mais de 1.600 quilômetros. E as orcas têm os mesmos neurotransmissores e hormônios ligados às emoções que a gente. Elas sentem luto de verdade. Então quando o comercial mostra que a Seto nunca mais foi a mesma, isso é uma bomba relógio esperando para explodir. Agora, passando por os humanos, vamos falar da burrice da Mary de deixar a porta dos fundos da lanchonete aberta, sem contar que o Chad também entra e não fecha a porcaria da porta. Esses são 2 belos exemplares de imbecis. E gente burra é gente burra, só pra avisar os lacradores lá do vídeo de Queen of the Dead. Eu não faço distinção não. E esses 2 aqui são igual quem chora nos comentários. Não entendem que uma porta aberta após o horário em estabelecimento comercial é o convite perfeito para problema. Afinal, qualquer coisa pode entrar ali, desde assaltantes, gente maluca ou bichos. Então o mínimo que o Chad deveria ter feito era fechar a porta sabendo que a Mary deixava aberta. E bom, a garota deveria criar um checklist ao fechar a loja, e trancar a porta deveria ser a primeira coisa a ser feita. E aí quando o assalto acontece, o Chad resolve bancar o herói burro, pois se você for comparar números, as vítimas que resistem a um assalto armado sem ter uma arma própria têm 50 vezes mais chance de morrer do que quem coopera, e mesmo quem resiste com arma ainda tem a chance de se machucar. A Mary tentou impedir o doido do namorado, e foi uma decisão certa dela, mas o burrão não ouviu. E eu tenho que falar pra vocês, o Chad foi extremamente sortudo dentro da lanchonete, já que o cara foi burro de reagir sem estar armado, porque se você estiver armado, o melhor é deixar o cara levar tudo e depois encher o rabão dele de tiro pelas costas. E que se dane quem pensa que isso é covardia. Covardia é assaltar alguém em vez de trabalhar. E se você é do tipo que gosta de bandido, com certeza você nunca foi assaltado, então tenha a experiência pelo menos uma vez na vida. E não, eu não estou falando de gente que está passando fome e rouba pra comer. Isso aí é outra história. E roubar comida, né? Eu nunca vi ninguém comendo celular. E eu falo isso porque já assaltaram a loja em que a minha esposa trabalhava, e eu tava lá dentro. Se quiserem escutar a história, tá lá no vídeo sobre o filme String. Mas voltando pra burrice cagada do Chad, depois que ele feriu o assaltante, ele deveria ter finalizado esse cara, ou não deixado ele escapar com a arma. Afinal, o cara levou um tiro de escopeta queima-roupa. Com certeza ele tava bem lascado. Pois se você for reagir a um assalto, não que eu recomende isso, mas você precisa estar preparado para ir até o fim. Não existe meio termo. Ou você coopera
espera e torce pro cara ir embora, ou você neutraliza a ameaça completamente e garante que ela não vai revidar. O Chad fez o pior dos dois mundos. Ele comprou uma briga e não terminou. E ainda por cima foi lá pra fora para ser atropelado e acabou pagando com a vida por isso. E a Mary teve muita sorte de não ter ido junto, já que ela estava bem pertinho. Agora, um ano depois, a Trish aparece pressionando a Mary para viajar pra Tailândia. E a Mary aceita mesmo sem querer ir. E olha, eu sei que aqui no Brasil a gente tem dificuldade de falar não. É cultural. A gente não quer magoar ou não quer parecer chato. E acaba inventando mil desculpas em vez de ser direto. Mas é exatamente por isso que muita gente acaba em uma situação de merda. A Mary claramente não queria ir, mas ela acabou cedendo pela pressão social. E agora ela tá num resort na Tailândia, prestes a virar comida de orca. Às vezes, um não curto e grosso te salva de muita dor de cabeça. Na sequência, as duas vão pra praia, e a Trish fica de olho em um dos rapazes dali. Aí a dupla quase tromba em uma vendedora ambulante. Só que essa é a oportunidade delas verem que a senhora vende artesanatos, e um dos produtos tem formato de baleia. E quando a Trish demonstra interesse pelo souvenir, a Mary acaba ficando curiosa. Acontece que a Trish tem planos de levar a Mary para ir ver a orca favorita do Chad, que é a Seto. Afinal de contas, a loira e o finado sempre admiraram bastante o animal. O problema é que saber disso deixa a Mary afetada, e o motivo disso é que ela não quer pagar e acabar contribuindo com o cativeiro em que deixam a Seto. Sem contar que ela também ainda lamenta e desconfia da notícia sobre a morte do bebê da Seto, que se chamava Poseidon. E por mais que a Trish insista, a Mary deixa claro que ela e o Chad preferem as orcas livres e selvagens. Tendo descoberto a verdade, a Trish reconhece que vacilou, o que faz as duas começarem a recalcular a rota e escolher outro passeio. Depois disso, a Mary nota que a parceira dela tá conversando com o Josh e tentando convencer ele a ensinar paddleboarding para as duas. E na hora em que a loira pega um panfleto do World of Orca, o rapaz critica o parque. Ele fala sobre os maus tratos e o fato da Seto estar sendo usada e ferida há 20 anos, tanto que a coitada ganhou uma cicatriz. Inclusive, o Josh desconfia da tal finalização do Poseidon, porque o cara teoriza que o filhote, na verdade, foi roubado. Aí a Trish fica nitidamente encantada com o cara e apenas concorda com essas palavras. Já a Mary nota que é bem estranho ele estar criticando o World of Orca e panfletando eles ao mesmo tempo. Esse comentário faz o Josh rasgar o folheto sem pensar duas vezes, e em seguida, o doido sugere que eles invadam um parque aquático ao anoitecer, em forma de protesto ou algo do tipo. De um lado, a Mary acha que é uma péssima ideia, e do outro, a Trish tá fogosa, e até usa o mesmo discurso da Mary para mostrar que entende do assunto pro Josh, e ainda por cima ele concorda com a invasão. Então as horas se passam, e o trio cai na gandaia, enchendo a cara. E não contentes com isso, os três encrenqueiros realmente entram nas dependências do World of Orca, mesmo depois de ter misturado álcool com comprimidos. Desse jeito, os idiotas continuam com a invasão, e conseguem se esgueirar para escapar do guarda noturno. Então, ao entrarem em mais atração, a Trish convence a Mary a ir ver a Seto de uma vez por todas. Nisso, a loira deixa os dois safadinhos a sós e se aproxima do tanque em que a orca fica. E quando o aparelho auditivo da Mary começa a sofrer uma interferência, a orca surge na frente da moça. Nesse momento, a Mary fica maravilhada ao ver o animal que sempre gostou, mas também questiona o que fizeram com ela, a ponto de deixar uma cicatriz bem perto do olho. Enquanto isso, um dos funcionários da limpeza faz a higienização do local e tenta pegar um copo que jogaram na água. E na hora em que a Mary lamenta pela Seto estar presa ali, ela ouve o barulho de algo caindo na água. A princípio, a garota acha que pode ter sido os amigos dela, e quando a bobinha olha pra trás, ela acha o corpo do faxineiro já finalizado. É claro que essa brutalidade assusta a coitada, que vai correndo avisar aos parceiros dela sobre a cena que acabou de ver. E por outro lado, o guarda noturno nota o cadáver da nova vítima da Seto. Então ele surge rendendo os três invasores, que saem correndo pelo parque. E por mais que a Mary tenha ficado presa na saída por conta da bolsa, eles conseguem fugir do segurança. E quando o trouxa tenta seguir os sacanas, ele acaba caindo no chão. E ao acionar a administração pelo rádio, o homem avisa que mais um faxineiro foi de vala, e o superior apenas ordena que se livrem da Seto. Horas se passam, e a Mary acorda no meio da praia ao lado da Trish e do Josh. E por mais que a loira deixe claro que já teve muitas surpresas nessa viagem, a morena garante que tem mais um passeio para elas fazerem. Logo descobrimos que o programa da vez é um passeio de jet ski até uma lagoa isolada, e ao ver o lugar paradisíaco, a Mary se pergunta como apenas eles estão ali. Ouvindo essa pergunta, o Josh comenta que ninguém vai lá por algumas coisas que aconteceram no passado, e outros habitantes até falam sobre o lugar estar amaldiçoado. Em seguida, a dupla nota que a Trish está fazendo várias fotos pro Instagram, afinal ela é uma influencer, com centenas de milhares de seguidores. E isso faz o Josh questionar se essa é a profissão dela. Tendo ouvido esse questionamento, a Trish garante que esse é de fato o trabalho dela, mas só até ela conseguir completar a tese acadêmica. Essa resposta impressiona o Josh, que realmente não entende nenhum dos termos científicos dito pela morena, mas o rapaz decide tirar o celular das mãos da Trish e guardar no jet ski, justamente para que ela aproveite o momento. Acontece que, por sorte,
sorte, a Mary trouxe o smartphone dela dentro de um saco à prova d'água, e isso deixa a Trish tranquilizada. Então, Josh decide continuar o passeio. De um lado, a Mary continua tranquila boiando na água, e do outro, o casal acelera o jet ski e curte a adrenalina dentro do círculo. O problema é que algo derruba o jet ski do nada, e é claro que os dois ficam em choque, e a Mary fica preocupada com a Trish, que nada até a boia, enquanto o Josh decide ir verificar se há algum problema no jet ski. E como não há nada de ruim que não possa piorar, a Seto surge atacando o jet ski e o Josh, que é obrigado a tentar nadar na direção das amigas dele. Mesmo tendo sido puxado por algo, o rapaz se mantém determinado e consegue se aproximar delas, mas não por muito tempo, porque a Seto termina o serviço e a única coisa que sobra dele é o sangue na água. Bom galera, já que a gente tá falando de orcas, deixa eu explicar uma coisa aqui. Existem 3 principais tipos de orcas: as residentes, as transientes e as offshore. As residentes são as mais de boa, elas comem principalmente peixe, especialmente salmão. Elas vivem em grupos grandes e familiares, e são bem vocais e sociais. Já as transientes, também chamadas de bigs, são outro nível. Essas caçam mamíferos marinhos, como focas, leões marinhos, golfinhos e até outras baleias. Elas são maiores que as residentes, têm mandíbulas mais fortes e dentes mais grossos para quebrar os ossos, andam em grupos pequenos e são bem mais silenciosas porque as presas delas também escutam. E tem as offshore, que vivem longe da costa e caçam tubarões. E os dentes delas ficam todos gastos, por causa da pele áspera do tubarão. E além desses tipos aqui que são da costa do Pacífico Norte, existem outros ecotipos, identificados principalmente na Antártida. Mas a Seto claramente é uma orca que passou a vida inteira em cativeiro, então ela não teve essa especialização natural. Mas uma orca estressada e traumatizada num tanque é imprevisível. Ela não segue padrão nenhum, porque o cativeiro já quebrou a cabeça dela, e isso é extremamente perigoso. E olha, a Mary finalmente mostra que tem uma opinião própria. Ela não quer pagar para ver a Seto porque não quer contribuir com o próprio cativeiro, e isso é consistente com o que ela acredita. O problema é que a mesma Mary, que se recusa a pagar ingresso, vai aceitar invadir o parque algumas horas depois. Aí a coerência foi pro espaço, né? Ainda mais que ela notou que o Josh tá criticando o World of Orca, mas ao mesmo tempo tava panfletando pra eles. Isso aqui é uma red flag gigante. Ou o cara é um funcionário infiltrado, ou é um ativista maluco que pega panfleto só pra ter algo para rasgar dramaticamente, ou simplesmente ele não bate bem na cabeça. Qualquer uma das opções deveria fazer a Mary manter distância. E aí, pra ficar mais estranho, o Josh sugere que eles invadam o parque à noite em forma de protesto. E cara, qual que é o protesto se ninguém vai ver? O protesto geralmente é pra chamar atenção pra uma causa. Invasão de madrugada com 2 turistas bêbadas não é um protesto, é um crime mesmo. E a Trish, que tava toda preocupada com a Mary no começo da viagem, agora tá concordando com qualquer loucura que o Josh fala, só porque quer dar uns pegas no cara. Afinal galera, elas acabaram de conhecer esse maluco, estão num país estranho longe de casa e resolvem confiar num cara que encontraram na praia. Onde foi que eu já vi isso aí dar errado? Ah, foi em Busca Implacável, quando a filha do Liam Neeson confia em um estranho e acaba sendo traficada. O problema é que eu duvido que o pai de alguma dessas duas é um ex-agente do governo, e se vocês quiserem ver esse resumo, tá lá no Resumindo Filmes. E não contentes com a péssima ideia, os 3 gênios ainda misturam álcool com comprimidos antes de invadir a propriedade privada. E galera, isso aí é speedrun de Darwin Wards. Usando essas paradinhas, você tem o reflexo prejudicado, julgamento comprometido e vai entrar num lugar com um predador de toneladas que já finalizou pessoas. Cada decisão aqui é pior que a anterior, e quando a Mary se aproxima do tanque, o aparelho auditivo dela começa a sofrer interferência. E olha, eu dei uma pesquisada aqui galera, e as orcas usam ecolocalização em frequências entre 10 e 100 kHz, que são em grande parte ultrassônicas, ou seja, acima do que os humanos conseguem ouvir. Aparelhos auditivos operam em frequências bem mais baixas, então essa interferência é provavelmente a armadura do roteiro para criar tensão, mas vamos dar o benefício da dúvida e dizer que talvez o aparelho dela seja sensível a frequências mais altas, ou o tanque tem algum sistema eletrônico interferindo. E assim que a Seto finaliza o faxineiro bem na frente da Mary, isso confirma o que a gente sabia, essa orca tá puta e não tá brincando. Ela já tava instável antes, agora com o estresse de ter perdido o filhote e anos de trauma acumulado, qualquer coisa que entre no tanque dela é alvo. E quando o guarda avisa a administração que mais um funcionário morreu, o superior manda se livrar da Seto. Isso significa que o parque sabe que ela é perigosa e que já teve mortes antes. E a solução deles é se livrar do animal em vez de, sei lá, não colocar gente perto da água com ela. A culpa aqui é institucional e o parque é cúmplice de cada morte. Aí, depois da cagada no parque, o Josh já tá pronto pra outra e leva elas para uma lagoa isolada que ninguém vai, porque coisas aconteceram no passado e o lugar é supostamente amaldiçoado. Galera, quando o local tem essa fama, você não vai lá, especialmente com um cara que você conheceu ontem. Mas no fim o coitado parecia ser gente boa, pena que acabou virando petisco de orca, né? Mas ser gente
gente boa não tira a burrice da jogada, afinal foi ele que convenceu elas a invadir o parque, misturar álcool com comprimidos e ir para uma lagoa amaldiçoada no meio do mar. E com certeza esses idiotas não avisaram ninguém sobre isso. Eu só espero que esse jet ski seja de alguém que vá sentir falta do veículo. Dessa forma, a pessoa pode pedir ajuda, dizendo que o Josh pegou, pois o cara morava ali na Tailândia e trabalhava para alguém, né? E falando nisso, jet skis são obrigados a ter colete salva-vidas, extintores e dispositivos sonoros tipo apito, mas um bico de emergência, rádio VHF e sinalizadores são opcionais na maioria dos lugares. Então se você andar de jet ski em uma área isolada, a responsabilidade é sua de levar um rádio ou um localizador pessoal, porque depender só do celular que tá guardado no jet ski que acabou de capotar é pedir para morrer. Pelo menos a Mary trouxe o celular no saco à prova d'água, uma decisão inteligente no meio de tanta burrice. O problema é que ele afundou junto com o veículo e também não adianta muito ter um celular e não ter sinal. Isso obviamente deixa ambas desesperadas, mas a Mary se recompõe e decide que elas precisam chegar em terra firme, e a estratégia da vez é chegar até as pedras e encontrar uma saída. Então ambas começam a remar lentamente, para não atiçar a orca, porém a Seto surge expelindo o sangue do Josh pelo espiráculo em cima das duas. Isso prova que as orcas são inteligentes o suficiente para serem bem debochadas. Brincadeiras à parte, essa espécie de ameaça deixa as jovens ainda mais amedrontadas, e ao decidirem acelerar, elas não conseguem chegar até a pedra pelo fato da boia estar sendo puxada pela Seto. Agora a orca fica rodeando as coitadas, e o aparelho auditivo da Mary chega a dar interferência, e a cada momento que passa, a orca começa a pressionar cada vez mais as duas. Com isso, a Mary dá a ideia de pularem e nadarem, porque já que elas vão ser atacadas de qualquer maneira, o que resta é tentar ter alguma vantagem. É lógico que a Trish fica insegura, mas como não há outra saída, a Mary incentiva a parceira, e as duas finalmente pulam. Porém a loira sofre outra interferência no aparelho auditivo, e a morena consegue seguir o caminho. Para piorar, a Mary ainda é obrigada a recuperar os pertences que ficaram na água, como a bolsa e as baterias por aparelho auditivo, e ao voltar para a boia, ela incentiva a Trish a chegar até a pedra. Tendo feito isso, a influencer fica furiosa ao ver que a amiga não nadou. Assim a Mary arremessa a bolsa para Trish pegar, e quando é a hora da morena ajudar a loira a pular, algo começa a puxar a boia. Então a Mary é obrigada a começar a nadar desesperadamente, e ao chegar na pedra, ela machuca o pé ao pisar numa ostra. Porém, a moça felizmente consegue se safar, e as duas notam que a Trish cortou a perna durante essa fuga. Então a dupla rasga o colete de banho da Mary para fazer um curativo improvisado. Só que agora elas notam que a loira também tá ferida, então o trapo também é enrolado no pé da coitada por precaução. Nessa hora, as duas começam a se perguntar como a Seto apareceu ali, e por mais que a Mary duvide que o World of Orca simplesmente descartou o animal, a Trish lembra que ontem à noite, a amiga dela viu um corpo no tanque. Em um primeiro momento, a Mary duvida que a Seto tenha finalizado o coitado, e também comenta que orcas nunca finalizaram nenhum humano na natureza, e sim apenas em cativeiros. Assim, a Mary conclui que a Seto ainda pensa que tá em cativeiro, e a Trish comenta que no momento, elas que estão presas pela orca. Na sequência, as duas reviram a bolsa da Mary e notam que as únicas coisas que sobraram foram um chiclete e a caixa de cremação do Chad. Logo o que resta é mascar o doce, e a loira comenta que perdeu até mesmo as baterias do aparelho auditivo, fora que a Trish também lembra que perdeu o celular da amiga anteriormente. Só que apesar dos problemas, a Trish decide usar a ciência a favor delas, pois ao pegar o saco em que a Mary guardava o celular, ela tem a ideia de usar a embalagem para criar uma condensação com o sol, e depois ter um pouco d'água. A princípio, a Mary comemora ao ver que a amiga deu um jeito delas conseguirem ter água para beber. O problema é que vai demorar algumas horas para ficar pronto. Isso faz ambas começarem a gritar desesperadamente por ajuda, e como todo o esforço delas é em vão, as duas deitam e acabam dormindo. E um tempo depois, a Trish nota que é uma embarcação próxima dali. O problema é que as pessoas não escutam os gritos de socorro das coitadas, ao contrário da Seto, que fica rondando a pedra em que as duas estão ilhadas. Aí ambas falam sobre as atitudes da Seto. Enquanto a Trish não sabe o motivo da orca agir assim, a Mary comenta que não culpa o animal por esse comportamento, porque enquanto elas ficaram presas um dia, a orca ficou 20 anos em cativeiro. Daí o aparelho auditivo da loira volta a sofrer interferências, e nisso a Mary percebe algo na água. Descobrimos que se trata do braço do Josh, então as duas são obrigadas a puxar o membro para perto e recuperar a lanterna presa nele. E aí à noite, as duas tentam usar a luz para chamar a atenção de qualquer humano que possa estar por ali, e isso infelizmente falha de uma forma miserável. Desse jeito, as duas passam a noite desoladas. Ok galera, vocês perceberam que a Mary gosta de ficar presa em lugares, né? Foi ela que ficou presa no topo de uma torre de rádio lá em A Queda. Essa aí tem um talento para ficar presa, primeiro em uma torre de centenas de metros, e agora numa pedra no meio do oceano com uma orca assassina. O agente dela claramente odeia a coitada. E pessoal, eu já falei diversas vezes de tubarões aqui no canal, o último foi a besta do mar. O problema é que a orca é um bicho completamente diferente. O tubarão é um predador de emboscada, ele ataca de baixo para cima, dá uma mordida forte e espera a presa sangrar até enfraquecer. Ele opera por instinto. Se você souber o que
fazer, tem uma chance de sobreviver, como socando o focinho, enfiando o dedo no olho, fazendo barulho e não parecer uma presa. É aí que tá o problema com a orca. Ela é inteligente de verdade. Ela não caça só por instinto, ela caça usando estratégia. As orcas aprendem técnicas de caça e passam de geração para geração. Elas têm técnicas como wave washing, onde nadam em formação para criar uma onda que derruba focas no gelo, ou carousel feeding, onde cercam um cardume de peixes, soltam bolhas para assustá-los e apertam os peixes numa bola, e aí elas dão rabadas para atordoar e comê-los. E o pior, as orcas são tão superiores que tubarões brancos fogem quando sentem a presença delas. Uma única orca consegue matar um tubarão branco sozinha, virar ele de barriga para cima para paralisá-lo e comer o fígado do bicho. Então esqueça tudo que você aprendeu sobre sobreviver a tubarões. Com orca, tentar distrair ou assustar é inútil. Na água, ela pode ser mais inteligente que você e sabe exatamente o que está fazendo. Isso levanta uma pergunta: se a Seto é tão perigosa, por que ela não finalizou as duas ainda? Bom, primeiro tem o fato de que a Seto passou 20 anos em cativeiro. Ela nunca teve uma família para aprender as técnicas de caça que as orcas selvagens usam, como o wave washing. Tudo isso é ensinado de geração para geração dentro do pod. Pode ser que a Seto foi capturada filhote e jogada num tanque, e por isso ela provavelmente nunca aprendeu a caçar de verdade. Ou se sabia algo, ela esqueceu depois de 2 décadas comendo peixe morto de mão de treinadora. Então o que tá acontecendo aqui é que a Seto não tá caçando para comer, ela tá brincando, testando e fazendo com as mulheres o que o cativeiro fez com ela por 20 anos, deixando elas presas, sem controle e esperando o próximo movimento. E isso é ainda mais assustador, porque ela pode não saber caçar direito, mas ainda é um predador de várias toneladas com inteligência de sobra. A qualquer momento, ela pode descobrir como finalizar as duas na tentativa e erro. Fora que quando a Seto espelha o sangue do Josh pelo espiráculo em cima das duas, isso prova que as orcas são inteligentes o suficiente para serem bem debochadas. Ela literalmente está jogando restos do amigo na cara delas como aviso. Então a Mary decide que elas precisam pular e nadar até a pedra. A lógica dela é que se vamos ser atacadas de qualquer jeito, pelo menos vamos tentar ter alguma vantagem. E dadas as circunstâncias, não é a pior ideia. Ficar parado esperando morrer não é uma estratégia, né? Só que o problema é a execução. A Mary tem que voltar para pegar a bolsa e as baterias do aparelho auditivo que ficaram na água. Isso custou tempo precioso. E se você vai fazer um movimento arriscado desses, tem que fazer direito, sem deixar nada para trás. Sem contar que as duas se cortam durante a fuga. A Trish na perna e a Mary no pé, pisando numa ostra. Aí elas rasgam o colete de banho para fazer um curativo improvisado. E isso é o básico dos primeiros socorros: estancar o sangramento e proteger a ferida. Agora a Trish tem a ideia de usar o saco plástico para criar condensação e conseguir um pouco d'água. Isso é uma técnica real de sobrevivência, chamada Solar Steel. Você pega um plástico transparente, coloca no sol e a evaporação cria gotas de água potável. O problema é que isso demora horas e rende bem pouco. Um Solar Steel bem feito pode produzir no máximo 1 litro por dia. Esse aqui não vai chegar nem perto disso. E considerando que elas estão no sol, desidratando, com ferimentos, infelizmente esse método é apenas paliativo. Mas pelo menos a Trish tá usando a cabeça para alguma coisa além de dar em cima de estranhos. Só que depois disso as duas deitam e dormem. E sim, as duas ao mesmo tempo, com uma orca assassina rondando a pedra. E galera, isso é sobrevivência básica. Sempre precisa ter alguém de vigia. Enquanto uma dorme, a outra observa e depois troca. Se a Seto decidisse atacar durante a noite, nenhuma das duas ia ver ela vindo. É burrice pura. E por conta dessa burrice, um barco passou e as pessoas não escutaram os gritos. Isso é frustrante pra caramba, mas é realista. O som no oceano se perde fácil, especialmente se o barco tiver motor ligado. Elas precisavam de algo visual, uma sinalização, reflexo ou fogo. Gritar não ia adiantar, só se ele estivesse muito próximo da dupla. Pelo menos as duas encontraram o braço do Josh na água com uma lanterna presa, e usam a luz da lanterna para tentar chamar a atenção à noite. Isso é um bom pensamento tático. Luz à noite vai chamar muito mais atenção do que um grito, só que precisa ter sorte de ter alguém passando por ali e olhando na direção certa. E como o lugar é supostamente amaldiçoado, vai ser difícil alguém passar ali pela noite. Eu esperaria para jogar esses sinais de luz pela madrugada, já que esse é o horário que barcos de pesca costumam sair. E o jeito de fazer isso seria piscar SOS em código Morse, com 3 sinais curtos, 3 longos e 3 curtos novamente. Outra ideia seria tentar nadar de pedra em pedra até aquela pequena margem de areia. O grande problema aqui é que as orcas não dormem igual a gente. Elas fazem o sono unihemisférico, ou seja, metade do cérebro descansa enquanto a outra metade fica ligada. Então a Seto nunca vai estar completamente apagada, mas de madrugada, tipo umas 2 da manhã, ela fica mais lenta, mais na superfície e menos ativa. Se as duas forem tentar nadar para outra pedra ou para aquela pequena costa, esse é o momento. Não é garantia de nada, mas é a melhor janela que elas têm. E pelo jeito que as coisas estão indo aqui, a Mary vai ter que aprender a se comunicar com essa orca para fazer o final de Free Willy e fazer ela pular as pedras em volta para se libertar. O problema vai ser ela convencer a Seto a não devorá-la antes. E no dia seguinte,
seguinte, a Trish comenta que precisa contar uma coisa pra Mary, mas antes da conversa, a loira nota que a condensação deu certo, então elas finalmente conseguem dar uns goles de passarinho no líquido. Depois disso, a Trish questiona o motivo da Mary ter parado de tocar o violoncelo, e a moça responde que isso começou depois do que aconteceu com o Chad, só que ela nem sabe bem o motivo. Ao ouvir essa resposta, a Trish sugere que a Mary volte a estudar e concluir a graduação, afinal as duas sempre quiseram estudar juntas. Porém a Mary brinca que a Trish não iria querer sair como uma estudante de graduação qualquer, só que a Trish lembra do passado, pois na época a Mary nunca destratou ou julgou ela, mesmo com todos os defeitos. Tanto que naquele tempo, a Trish se sentia uma aberração, mas a Mary fez ela se sentir normal, então a influencer sempre quis retribuir e levar a Mary em uma boa viagem, depois de quitar as próprias dívidas. Ao ouvir esse desabafo, a Mary garante que as duas vão continuar unidas como sempre estiveram ao longo da vida, além de deixar claro que irão conseguir sair dessa situação. E mesmo sentindo uma pontada no ferimento, a Mary comenta sobre o fato da Trish ter conseguido limpar o próprio nome, e a loira se sente feliz por essa conquista da parceira dela. Nisso a Trish responde que conseguiu a grana necessária por meio das redes sociais, e mudando de assunto, a morena comenta que tá com bastante fome. Desse jeito, a Mary decide se vingar da ostra que furou o pé dela, então a ideia é mergulhar e tentar pegar o molusco, que logo de cara já espeta o dedo da loira. Aí quando a Mary menos espera, a seta aparece, e no susto, a coitada mergulha de vez para tentar pegar a ostra, e por pouco ela escapa do ataque da orca. Assim as duas comemoram, e como a Trish não tá conseguindo abrir o molusco, a Mary dá a ela a caixa que guarda a pedra de cremação do Chad. É com isso que a morena consegue abrir a carapaça. Daí as duas fazem um brinde especial delas, e conseguem se alimentar depois de tanto tempo com a barriga na miséria. Após isso, a Mary decide se despedir de vez. Aí ela olha pra pedra que representa o Chad, e deixa claro o quanto amava o rapaz. A loira agradece o amor dele também, e ao finalizar dizendo que queria ter confessado os sentimentos dela antes, a Mary finalmente se despede dele, deixando a pedra afundar. Ao ouvir esse momento, a Trish confirma que o Chad realmente amava muito a Mary, além de dizer que nunca irá parar de pensar no que aconteceu naquela noite. Sem contar que a influencer também se culpa por ter posto a própria parceira nessa situação, mas a Mary comenta que não havia como a Trish saber que tudo daria errado. Fora que a moça se sente melhor por estar ilhada ao lado da melhor amiga, porém a Trish garante que não é a melhor amiga dela, pelo menos não depois de tudo que fez. Aí descobrimos que na época, a Trish precisava de grana para pagar as dívidas da faculdade, então ela se aliou a um colega de trabalho e planejou o assalto daquela noite. Acontece que a Trish não sabia que a Mary estaria lá, afinal ela achava que a loira estaria estudando. O problema é que a Mary foi obrigada a cumprir o turno noturno de última hora, fora que no dia o criminoso tentou entrar em contato com a Trish, mas era muito tarde, e o pior é que o idiota levou uma arma pro assalto, sem a morena saber. Ao contar essa verdade cruel, a Trish revela que foi embora por não ter tido coragem de ver a Mary, e garante que desde então, o maior desejo dela tem sido voltar no tempo e evitar toda essa tragédia. É claro que a Mary fica desolada e furiosa com essa revelação, afinal a própria amiga roubou o amor da vida dela, a audição e até o prazer de estudar e praticar o violoncelo. Então mesmo que a Trish tente pedir desculpas, a Mary ignora, e chega a tirar o aparelho auditivo para não ouvir mais nenhuma palavra da mentirosa. Quando a Mary adormece, ela sonha com o Chad e os momentos que teve com ele quando os dois praticavam música juntos. Inclusive a coitada se vê tocando o violoncelo debaixo d'água. Acontece que todas essas imagens são cortadas pelo momento do atropelamento, e na hora em que a Mary acorda assustada, a Trish tenta verificar se está tudo bem. Daí a Trish comenta o plano dela, afinal elas precisam sair dali e tentar nadar, porque não adianta nada ficar ali ilhada. A ideia é que ela nade em direção à praia, justamente para servir de distração para Mary conseguir chegar às pedras mais próximas, sem ser perseguida pela Seto. Desse jeito, a Trish decide colocar o plano em prática. O problema é que a Mary não ouviu nada, e ao ver o balanço na água, a loira nota que a amiga começou a nadar, e por mais que a Mary grite para a moça voltar, é muito tarde, porque além de tudo, a Seto já tá ligada e perseguindo a Trish. Sendo assim, a Mary decide saltar e nadar até a ilhota mais próxima. Já a Trish dá tudo de si para finalmente chegar na pequena praia presente no perímetro da lagoa. Em seguida, elas notam que há uma aeronave se aproximando, o que faz as duas começarem a gritar para tentar chamar a atenção dela. E inclusive, a Trish escreve SOS na areia. A questão é que a coitada acaba voltando para a beira d'água, e os avisos da Mary são inúteis, pois a Seto surge e puxa a Trish brutalmente. Apesar disso, a morena consegue usar as últimas forças para se rastejar para a areia, e no momento em que ela vai de base, vemos que o sangue da perna dela desconectada começa a manchar a água. Após essa cena, a Mary fica ainda mais desesperada, e horas depois, a coitada tá no escuro, tentando chamar a atenção de alguém com a lanterna, e para piorar, o aparelho auditivo dela simplesmente descarrega. Como se isso não bastasse, a lanterna também perde a energia, e começa a chover, o que até alegra a Mary, que agora começa a tentar saciar um pouco da sede. Quem também surge é a Seto, que encara a Mary, e nesse ponto, a loira entende que a orca também tá presa. Porém ela também reflete que apesar disso, a Seto também tentou lutar. Essa conclusão dá uma injeção de ânimo na Mary, que decide fazer o mesmo.
pino. Assim ela salta na água e vai até as rochas do perímetro, e após caminhar até a areia, a coitada se despede da melhor amiga dela e enterra o corpo. Um tempo depois, a Mary se lembra dos momentos em que teve com a Trish, incluindo aquele em que a influencer incentiva ela a lutar, e quando estiveram na piscina, a morena mostrou que o celular era a prova d'água. Tendo isso em mente, a Mary decide nadar até o jet ski para recuperar o smartphone da finada. O problema é que a Seto observa tudo enquanto ronda a área. Na sequência, a Mary chega a conseguir ligar o aparelho e fazer o SOS de emergência. A questão é que o celular para de funcionar, mas pelo menos a loira consegue recuperar um colete do jet ski. O azar é que a Seto começa a cercar a coitada, então a Mary pensa rápido e mergulha na direção do jet ski de novo, para procurar algo que possa usar, e quando a orca se aproxima, a garota se esconde dela, só que quase que ela se afoga. Apesar disso, a mulher volta a vasculhar e finalmente encontra o pino do violoncelo. O ruim é que o colar dela engancha na pedra, o que impede a Mary de recuperar o objeto, e no mesmo momento, a Seto dá meia volta para atacar mais uma vez, mas a Mary se esforça, e quando o colar é solto, a loira consegue agarrar o pino e contra-atacar a orca, que foge ao ser ferida no olho. Ao conseguir se safar dessa vez, a Mary volta para a superfície e coloca o colete, e quando tudo parece perdido depois dela ficar sem forças, um helicóptero finalmente chega para fazer o resgate. No fim, descobrimos que depois de se recuperar, a Mary voltou a praticar o violoncelo, e finalmente seguiu o sonho de apresentar a arte dela pro mundo. Bom, aqui teve uma bomba, né? A Trish planejou o assalto que matou o Chad, e vocês lembram que no filme A Queda, era a Mary que fazia o papel de traidora? Parece que o jogo virou, não é mesmo? E galera, ter pessoas assim do seu lado é a receita para se ferrar. Isso não é amizade, é uma culpa disfarçada. E o pior tipo de pessoa é aquela que finge te ajudar, enquanto esconde que ela mesma causou o seu sofrimento. E quando a Mary descobre a verdade, ela fica tão puta que tira o aparelho auditivo para não ouvir mais a Trish. Até dá pra entender essa raiva, mas deixar a emoção atrapalhar a sobrevivência é burrice. E por ter feito isso, ela não ouviu o plano de distração da Trish, não sabia o que estava acontecendo e quase morreu por isso. Em uma situação de risco, você engole o orgulho e mantém a comunicação funcionando. Tem que deixar pra brigar com a pessoa depois que sair viva. E quando a Trish decide nadar como distração pra Mary escapar, o plano não era ruim, mas a execução foi péssima. Ela pulou na água sem garantir que a Mary entendeu. Ela poderia ter perguntado algo e confirmado que ela entendeu o plano. Afinal, comunicação é a base de qualquer plano em grupo. E aqui a Trish cometeu uma burrice sem tamanho, né? Ela chegou na praia, estava segura fora da água, e aí ela vê o avião, escreve o SOS e no desespero, volta pra beira da água. E isso é extremamente perigoso, porque por exemplo, as orcas selvagens da Patagônia se jogam na praia para caçar as focas. Possivelmente a Seto estava com tanta raiva para pegar um lanchinho que simplesmente imitou instintivamente esse modo de ataque. E aqui a Mary perdeu uma oportunidade de ouro. A Trish morreu na beira da água com a perna arrancada. Isso significa sangue fresco na água, o que mantém a Seto ocupada naquela área. A Mary poderia ter usado isso estrategicamente, nadando na direção oposta, enquanto a orca estava focada no sangue. Essa era uma distração natural que ela não aproveitou. E quando começa a chover, a Mary tenta beber a água direto da chuva. Isso até que funciona, mas ela ainda tinha aquele saco plástico e poderia ter enchido o saco com água da chuva e guardado para depois, já que a água da chuva é potável e muito mais abundante que a condensação. Isso foi uma oportunidade desperdiçada, afinal, ela não sabia quanto tempo ainda ficaria ali. Pelo menos, quando a Mary nada até o jet ski, ela pega um colete salva-vidas para poder flutuar sem gastar energia. Isso é essencial quando você está exausto e ferido. E por muita sorte, a Mary não foi de base quando mergulhou para pegar o pino, já que o colar dela engatou numa pedra. Aí ela morreria por conta de um simples acessório. E sempre que você estiver numa situação dessas, uma regra básica de sobrevivência aquática é tirar joias e acessórios antes de mergulhar. Colar, pulseiras, qualquer coisa que pode enganchar é um risco de afogamento. E com muita sorte, a Mary encontrou o pino do violoncelo e conseguiu furar o olho da Seto. E o olho é a parte vulnerável certa para mirar. Só que vamos ser sinceros, né? Uma orca adulta ataca a uns 50 km por hora. Acertar exatamente no olho de uma orca vindo na sua direção, com um pino pequeno, sem ser arrastado ou esmagada pelo impacto, é pura armadura do roteiro. Na vida real, mesmo acertando o olho, o corpo da orca ia bater nela com força suficiente para quebrar ossos. E por falar em armadura de roteiro, que celular milagroso foi esse, galera? Esse celular não deveria funcionar de modo algum. Ele ficou dias submerso dentro de uma bolsa no fundo do oceano, e nem era um saco impermeável. Fora que lá no resort, a Trish enfiou esse mesmo celular na piscina achando que tava tudo bem, porque ele era a prova d'água. E a certificação IP68 é testada em água doce, parada e sem químicos. A água de piscina tem cloro, e o cloro vai correr as vedações de borracha. Então, pode ser que esse celular já estava comprometido antes mesmo de cair no oceano, e o fato dele ligar por alguns segundos é a armadura do roteiro pesada. Na vida real, esse aparelho seria um peso de papel caro, mas pelo menos a Mary conseguiu mandar o SOS antes dele pifar de vez. Pura sorte, né? E mesmo se a ajuda não chegasse, a Mary ainda tinha opções. O corpo da Trish estava na praia, ela poderia ter pegado as
roupas da amiga para ter mais material de sinalização. Não é agradável, mas para sobreviver, você precisa tomar atitudes completamente diferentes. Agora falando das notas, a Trish era puro mau caratismo. Ela traiu a amiga, fez o namorado dela ser morto e ainda por cima meteu ela nessa outra enrascada. Sem a Trish, nada disso teria acontecido. Ela causou toda a tragédia e ainda morreu por burrice própria, voltando pra beira da água. Nota 1 pra Trish. O Josh no fundo era até gente boa, mas cada decisão dele foi um passo em direção à própria morte. Isso que dá a querer invadir um parque privado só para dar uns pegas em alguém. Nota 2 pela burrice do Josh. Já a Mary, ela cometeu erros por se deixar levar pelos outros, mas quando a situação apertou, a garota mostrou que tinha cérebro. O colete foi uma decisão inteligente, e o pino no olho foi a escolha certa. Se não fosse a influência tóxica ao redor, com certeza ela nunca teria entrado nessa situação. Nota 7 pra Mary. O Chad merece uma menção honrosa. O cara morreu tentando proteger a namorada de um assalto, que a própria amiga dela planejou. F pro Chad. Já a Orca Seto fez o que qualquer animal traumatizado faria. Ela não pediu para ser capturada, não pediu para perder o filhote. Ela simplesmente foi vítima de um sistema onde as pessoas acham divertido ver um animal sofrendo em cativeiro. E no fim não dá pra saber exatamente se ela escapou daquele lugar. Provavelmente com as marés, pode ser que o nível da água suba e ela escape. Nota 7 pra Seto. Fala galera, esse foi como derrotar Killer Whale. Se você ficasse ilhado e preso com a orca, você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E agora que você aprendeu a sobreviver a uma baleia assassina, acha que conseguiria sobreviver a um tubarão faminto no meio do mar? Quer saber se esse pessoal vai sobreviver? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de não ter amigos da onça, pois eles sempre vão te meter em enrascadas.